E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para o último capítulo, capítulo 16 do livro 4, né? Estudar um pouquinho aqui ainda romantismo, né, gente? Romantismo é uma escola muito grande, né? Dividida em prosa, poesia, temos muitos autores, muitas características, uma escola muito rica. Bom, a primeira escola, né, considerada genuinamente brasileira aqui, né, do início do século XIX. Então vamos para o último capítulo aqui, que vai falar um pouquinho do José de Alencar, esse cearense arretado, esse cearense que nos representou muito bem, tá certo? Esse cara nacionalista, esse cara que exalta o índio, que cria várias figuras históricas aqui para nos representar. Então vamos falar do romantismo do Brasil, José de Alencar, vida, obra, né, características, enfim. Aqui tem um texto, né, na verdade vários textos para você analisar bem direitinho, isso aí fica a critério seu, tá bom? Vamos logo para o que interessa, para a gente não perder muito tempo aqui. Então, temos aí, ó, 4 textos, daí você vai fazer uma atividade, enfim, tá aí, né, a questão do José de Alencar. Olha só, José de Alencar, um dos maiores representantes da literatura nacional, em suas obras revela-se a cor local brasileira ao apresentar a cultura do povo e a história em diversas regiões do Brasil com uma linguagem inovadora para a época. Então, dada a importância aí do José de Alencar, representou todo o Brasil, todas as regiões, tá certo? Valorizou a nossa pátria, o nosso povo. Então, o cara é o maior, né? Para mim, tá certo, gente? É o maior representante aqui. Porque o cara fala simplesmente tudo, 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 tudo. Beleza? Ok? Quais são as características gerais de sua obra? Mas vamos entender primeiro qual a parte, né, que ele se envolveu, como foi sua obra, enfim, olha só, envolveu-se em várias polêmicas literárias e políticas, ele era político também, né, gente? Jornalista, escritor, político, tá certo? Beleza? Ele se envolveu com o que? Ele abordou o que muito, né, de sua história? Abolição, a identidade nacional, a representação literária do indígena e dos tipos regionais, além da constituição, né, da língua brasileira. No entanto, diante dessas questões, manteve-se conservador e romântico. Então, o cara, mesmo falando sobre isso aí, se manteve conservador e romântico. Então, ele se envolve em várias polêmicas, inclusive bateu de frente, né, com o Machado de Assis. Características gerais de suas obras: as obras de José de Alencar, romances urbanos, regionalistas, históricos ou indianistas, possuem alguns traços em comum. Vamos a eles. Primeiro, a busca das virtudes humanas. Então, que você vê nas obras dele, a busca, né, gente, das virtudes humanas, porque ele vai representar o povo. Então, ele apresenta em seus romances indivíduos que tenham como características fundamentais o quê? A pureza, a lealdade e a coragem. Assim, vemos os protagonistas nas suas principais obras, né? Peri, de O Guarani, né, que é um indígena que vive para proteger Ceci, cumprindo a promessa feita ao pai da moça no momento mais dramático da obra. Temos Iracema, tá certo? Temos o Birajara, enfim, então ele vai procurar pessoas, personagens que tenham virtudes, tá certo? Virtudes que transpassem a nossa realidade, tá bom? Então ele procura muito essa questão das virtudes humanas, né? Os seus valores, ok? Tranquilo, enquanto o realismo vai buscar outras coisas. E, além disso, temos o que também, além da busca, né, das virtudes humanas? O passado, ele fala muito, né, a questão do passado que foi decisivo para a nossa história, né? Beleza? Então, ele usa muito a questão do passado em suas obras para apresentar o nosso presente, fazer uma comparação, tá bom? Então, ele tem um papel decisivo na história. Então, temos também a questão do passado, que é muito importante em suas obras. Além do passado também, temos o que, gente? Temos os aspectos negativos do ser humano. Lá a gente viu as virtudes, né? Aqui temos também os aspectos negativos do ser humano. Ok? Então, fala de romantismo, mas também ele bota os aspectos negativos aqui do ser humano. Beleza? Tranquilo? Então, isso vai depender da obra, né? Do tipo de obra que ele escreve. Se for indianista, temos lá as virtudes, né?
Beleza? Já se for urbana, aí já entra os aspectos negativos, tá certo? E também tem a questão de tentar, né, estabelecer a língua brasileira, o Tupi-Guarani. Então ele era louco de querer isso, né, porque o português foi imposto, né? Ele queria né, tentar aí colocar a língua Tupi-Guarani, né, como uma nossa língua mesmo, né? Beleza? Então temos isso, essas características em suas obras. Quais são as temáticas? Temáticas são variadas, gente. São variadas, vai depender do tipo, né, de romance. Beleza? Temos romances urbanos, históricos, regionalistas e indianistas. Então, cada temática vai depender do tipo de romance. No urbano, vai ver lá, ele vai falar das intrigas amorosas, né, motivadas pelo quê? Pela desigualdade econômica, é aquela situação de um rico não poder namorar com um pobre, mesmo que eles se gostem, por causa do preconceito. Então, os romances urbanos têm essa questão, né, das intrigas, dos conflitos amorosos, beleza? Beleza? Aí tem aí, meus conflitos amorosos se afastam de ti, tenho medo de me iludir, eu já tive alguns amores, mas não tive amor, e por isso, né, que me deixou com o coração. Então, é mais ou menos isso aí, beleza? E você vai me amar como for. Enfim, tá aí, é muito top, né, gente? Aí a gente vê isso na obra Lucila, que já caiu em prova, cai sempre, né? Lucila sempre cai. Temos também Senhora, né? Temos Senhora também, muito importante também, outra obra magnífica dele, certo? Senhora também, outro romance urbano aí, intriga amorosa, tá certo? Intriga amorosa. Aí temos os romances indianistas, né? A tríade indianista, Iracema, o Birajara e o Guarani, que falam um pouquinho, né, gente, a questão da idealização do indígena, que é a exaltação do índio, né, o herói nacional, as virtudes desse povo puro, dessa pureza, dessa ingenuidade. Então já é o contrário do nosso romance urbano, que entra lá as intrigas amorosas. Aqui não, né, a questão do índio, a valorização do índio. A gente vê Iracema, o Birajara e o Guarani, que são as três, a tríade, né, indianista do José de Alencar. Nos romances históricos, José de Alencar faz o quê? Já tem um modelo europeu, beleza? Já tem um modelo europeu, falando de quê? De fatos concretos, da nossa história mesmo. Em verdade, né? O passado histórico serve como um pano de fundo para a nossa narrativa, beleza? Então, retoma, né, o nosso passado histórico. E nos romances regionalistas, a gente encerra aqui, fala de que tem um fim de simbolizar a essência brasileira. Ok? Aqui, gente, fala dos aspectos, dos costumes, da cultura, da linguagem, tá certo? De cada região, né, do Brasil, os aspectos locais, tá ok? Beleza? Sofreu várias influências aí, ó, a gente pode citar aqui, ó, tem isso aqui lá na Praia de Iracema, né, gente? A gente pode citar aqui a própria Inocência, mas Inocência do Visconde Tauné. A gente pode citar aqui a Guerra dos Mascates. Eu acho que é Mascate, não é Mascavo. Eu falei Mascavo, né? Mascate, né? A Guerra dos Mascates. Aliás, perdão. O Gaúcho escreveu, tá bom? O romance regionalista dele mais famoso é o Gaúcho, tá ok? Beleza? Isso a gente encerra aqui a nossa, que a gente encerra. Até logo, ok? Tchau, tchau, pessoal. Valeu.